Se você acha que sua cidade sofre com pombos insistentes, ratos atrevidos, ou aquele gato de rua que insiste em adotar sua casa, Israel parece responder: segura a minha bebida. Porque lá, o encontro entre vida selvagem e rotina urbana ganhou outra escala. Em alguns bairros, hienas vasculham latas de lixo com a mesma naturalidade com que pedestres verificam mensagens no celular. Javalis atravessam parques infantis como se fossem convidados permanentes, enquanto chacais se esparramam em áreas verdes como turistas relaxados no fim de tarde. Em certos pontos, carros, escolas e escritórios dividem espaço com presas e predadores, como se todos compartilhassem o mesmo condomínio. A fronteira entre natureza e cidade ficou tão fina que já não está claro quem é o visitante e quem é o anfitrião. E quando o instinto selvagem começa a disputar território com a vida cotidiana, surge a pergunta inevitável: o que fazer quando animais poderosos e numerosos passam a tratar ruas pavimentadas como parte de seu próprio lar? Israel vive exatamente esse dilema. Por isso, enquanto moradores tentam entender como voltar a se sentir seguros, ecologistas apontam para uma solução tão ousada quanto antiga: restaurar um predador desaparecido, tão assustador quanto essencial, nas regiões onde ele sempre fez parte do equilíbrio natural. A ideia pode parecer extrema, mas a história mostra que talvez seja o único caminho lógico. O convívio começou de forma quase cômica. Javalis tirando cochilos em piscinas infantis infláveis, fuçando gramados como se estivessem avaliando imóveis e empurrando bolas de futebol em parques, sem a menor pressa. Alguns até aceitavam comida da mão de moradores, como se participar da rotina humana fosse parte do contrato daquela cidade. Mas por trás dessa cena que parece saída de um vídeo viral, surgia o que os habitantes de Haifa já chamam de o pesadelo depois do anoitecer. Antes, esses animais se escondiam nos vales que cortam a cidade. Haifa é cheia deles. Depressões naturais que funcionavam como corredores ecológicos. Mas isso virou passado. Hoje, os javalis passeiam por onde querem. Subidas íngremes, escadas, ruas estreitas. Nada é obstáculo. Eles vasculham lixo, cruzam avenidas movimentadas e ignoram completamente a presença humana, como se já tivessem assinado o contrato social da cidade. O fenômeno não é exclusivo de Israel. Em vários países, o confinamento humano durante a pandemia fez animais silvestres ocuparem espaços urbanos. Mas o caso de Haifa antecede isso em muitos anos. Em 2019, mais de 1.300 encontros foram registrados, quase 40% a mais do que em 2015. Falar sobre javalis no quintal deixou de ser anedota para virar assunto de assembleia de bairro. A raiz do problema, porém, era simples. Ninguém sabia exatamente por que eles estavam aparecendo tanto. Alguns culpavam o grande incêndio de 2016, que destruiu parte do habitat natural e empurrou os animais para zonas residenciais. Outros apontavam a decisão tomada em 2019 de interromper o abate controlado. Só que os números mostravam outra realidade. Os javalis já estavam colonizando a cidade muito antes disso. A prefeitura tentou de tudo: cercas, correntes, armadilhas. Nada funcionou. Porque a verdade é que a cidade oferecia algo irresistível: comida. Muita comida. Os resíduos urbanos eram um paraíso para animais oportunistas. Para um javali, escavar uma ravina íngreme exige esforço. Derrubar uma lixeira mal fechada exige apenas um empurrão com o focinho. Assim, sem perceber, os moradores transformaram a cidade em um buffet ao ar livre. Com isso, os encontros começaram a ficar perigosos. E como sempre, crianças foram as primeiras a perceber. Algumas pediam para não sair sozinhas no fim da tarde, idosos passaram a andar com bastões e motoristas aprenderam a frear quando sombras pesadas surgiam entre arbustos. Olha, a situação deixava claro: havia algo errado na relação entre humanos e natureza, e alguém teria de restaurar o equilíbrio que um dia existiu. Com o avanço constante dos javalis pelas ruas, tornou-se impossível ignorar que o problema era mais profundo do que simples visitas inesperadas. O que se desenhava
era um colapso gradual do equilíbrio ecológico. E esse desequilíbrio não surgiu por acaso. Foi construído tijolo por tijolo pelas próprias escolhas humanas. Os primeiros sinais apareceram nos noticiários: moradores feridos, bolsas arrancadas, ataques inesperados em plena luz do dia. Em janeiro de 2021, uma senhora foi mordida na perna. No dia anterior, uma menina teve sua mochila levada por um javali ousado, que simplesmente avançou, pegou o objeto e fugiu correndo como se estivesse atrasado para a escola. No mesmo ano, um homem de 69 anos foi atacado e sofreu ferimentos sérios. Outro, de 34 anos, acabou incapacitado depois de ser derrubado por um animal de mais de 150 quilos. A prefeitura tentou soluções tradicionais: cercar parques, encadear lixeiras, bloquear ravinas. Mas, sem dados novos, ninguém sabia se estava funcionando. A verdade é que os javalis continuavam circulando como se nada tivesse mudado. Moradores começaram a propor ideias próprias, aplicativos que emitissem infrasom para espantar os animais, uso de esterco de leão para simular a presença de predadores, até testes com urina, para verificar se algum odor poderia dissuadi-los. Nada parecia resolver a raiz do problema. E essa raiz era direta: a ausência de predadores naturais. Onde não há um inimigo capaz de manter a população de javalis sob controle, a multiplicação se torna inevitável. A cidade transformou-se em um corredor ecológico invertido. Em vez de vida selvagem se afastar dos humanos, aproximava-se cada vez mais, atraída por lixo, sobras de comida, terrenos abertos e fazendas que descartam resíduos nas bordas das estradas. Para completar, incêndios, expansão urbana e caça desordenada destruíram ecossistemas inteiros, empurrando cada vez mais animais para dentro das cidades. O fenômeno não era exclusivo dos javalis. Hienas também começaram a aparecer, farejando oportunidades. Uma delas, conhecida como Ruthie, virou celebridade em Modiin depois de ser filmada invadindo pátios e revirando lixo com a tranquilidade de quem faz isso há décadas. Mesmo quando era capturada e levada para áreas desérticas, às vezes a mais de 30 quilômetros, voltava como se estivesse retornando para casa. Sua morte em 2022 reacendeu discussões acaloradas sobre convivência entre humanos e animais selvagens. Olha, a situação nos parques urbanos mostrava o mesmo padrão: chacais nadando em lagos artificiais, roubando peixes diante de bandos de patos confusos e ciclistas surpresos. Em Tel Aviv, a convivência já era tão intensa que placas alertando sobre chacais tornaram-se parte da paisagem urbana. E, em todos esses casos, a lógica era sempre a mesma. Os animais estavam ali porque era fácil. Fácil achar comida, fácil circular, fácil sobreviver. O desequilíbrio não veio dos bichos, veio das condições criadas pelos humanos. E, quando cidades inteiras se tornam zonas de conforto para espécies selvagens, surge a pergunta inevitável: quem ou o que poderia restaurar o papel que faltava nessa cadeia? A resposta era tão antiga quanto o próprio território. Quando ficou claro que cercas, correntes, armadilhas e até propostas exóticas não resolveriam nada, surgiu a ideia que muitos chamaram de ousada, e outros de pura loucura: restaurar os lobos nas regiões onde sempre existiram. Não como metáfora, mas literalmente. Reintroduzir o maior predador natural dos javalis, aquele que durante séculos manteve seus números sob controle até que os humanos decidiram que sabiam mais do que a própria natureza. A lógica era simples: lobos são os únicos capazes de regular populações de javalis sem risco para pessoas, sem destruir ecossistemas, sem intervenções caras ou contínuas. O lobo é praticamente uma força de equilíbrio embutida no ecossistema. Em regiões como a Itália e a floresta de Belavés, em Belarus, javalis representam quase metade da dieta desses predadores. Pigletzinhos imprudentes, jovens inexperientes, indivíduos feridos, todos se tornam presas fáceis.
E, onde há lobos suficientes, os javalis mantêm distância de zonas urbanas e agrícolas. A própria presença do predador reorganiza o comportamento da presa. No entanto, quem conhece javalis de perto sabe que não é uma tarefa simples. Machos adultos são verdadeiras máquinas blindadas. Debaixo da pele, possuem uma camada densa de tecido, o escudo, que funciona quase como um colete natural, protegendo ombros e pescoço de impactos e mordidas. Com presas afiadas, como navalhas, audição poderosa e velocidade surpreendente, um javali adulto é um oponente bem mais perigoso do que parece. E, ao contrário do que muitos imaginam, reintroduzir lobos não traria desequilíbrio ecológico algum. O lobo cinzento sempre viveu na região, com duas subespécies presentes historicamente em Israel: o lobo indiano, no centro e no norte, e o lobo árabe, pequeno, leve e incrivelmente adaptado aos desertos, o menor lobo do mundo. Ambos quase desapareceram devido à caça e envenenamento, até que na década de 1990, leis de proteção permitiram sua lenta recuperação. Hoje, são os únicos grandes predadores que restam, já que o leopardo árabe está à beira da extinção e o guepardo asiático desapareceu da área. Os ecologistas viram nisso uma oportunidade de trazer de volta o predador que faltava, restaurar o equilíbrio natural e permitir que a cadeia alimentar voltasse a funcionar. Porque os lobos ainda vivem em Israel, apenas em número insuficiente para fazer diferença. E para piorar, eles enfrentam resistência feroz de agricultores. Estima-se que, todos os anos, rebanhos percam centenas de animais para os lobos, o que levou muitos fazendeiros a envenená-los ou abatê-los. Eliminar lobos desestrutura matilhas, cria indivíduos erráticos, aumenta o risco de ataques ao gado e desestabiliza ainda mais o ecossistema. Já proteger rebanhos com métodos modernos, como cães-pastores, cercas elétricas, remoção rápida de carcaças e luzes que simulam presença humana, mostrou resultados impressionantes nos Estados Unidos e Europa, reduzindo quase a zero os ataques sem matar nenhum lobo. O problema, portanto, não era se os lobos funcionariam como solução. Isso era evidente. A questão era se as cidades e o campo estavam preparados para conviver com eles novamente. Porque restaurar um predador é restaurar não apenas um animal, mas toda a dinâmica selvagem que ele carrega consigo. E, no entanto, diante do que estava por vir, Israel perceberia que o verdadeiro desafio não era apenas trazer os lobos de volta. Era lidar com as consequências inesperadas de um ecossistema tentando, à força, se equilibrar outra vez. A ideia de restaurar os lobos parecia, no papel, a solução perfeita. E era mesmo, até a teoria encontrar a realidade israelense. Porque, embora esses predadores sejam capazes de controlar javalis, chacais e até influenciar o comportamento das hienas listradas, havia um problema profundo que poucos perceberam no início. A própria paisagem humana havia mudado demais. Onde deveria existir floresta, havia bairros. Onde deveria haver silêncio, havia estradas, fazendas, construções. E onde deveria existir a distância saudável entre predador e gente, existiam lixeiras. Os lobos retornaram, sim. Só que não voltaram para correr atrás de javalis nas encostas. Voltaram pelas razões erradas. Em áreas do Negev, especialistas analisaram fezes de lobos e encontraram algo alarmante: restos de gado, frutas, vegetais e lixo humano. Em outras palavras, esses animais também estavam se adaptando ao mesmo atalho que transformou javalis em frequentadores de bairros comida fácil, abundante e acessível. Pesquisas mostraram que quase toda a atividade de lobos acontecia dentro de um raio de poucos quilômetros de estradas ou povoados. E onde há lixo, há oportunidade. Lixeiras mal fechadas, restos de comida descartados nas margens das estradas e até turistas oferecendo alimentos diretamente da mão. Algo tão absurdo que precisou ser proibido por lei. O dano, no entanto, já estava feito.
os lobos começaram a mudar seu comportamento. Em vez de animais esquivos, tornaram-se visitantes ocasionais de áreas habitadas. Em 2017, turistas foram atacados nas regiões de Ein Gedi e Masada por lobos que haviam se acostumado à presença humana. O que deveria ser uma espécie mantendo o equilíbrio da natureza transformou-se, aos poucos, em mais uma peça do quebra-cabeça urbano que Israel tentava resolver. E esse é o detalhe que muda tudo. Quando qualquer animal, javali, hiena, chacal, lobo, descobre que viver perto de pessoas é mais fácil do que enfrentar o deserto, a floresta ou as colinas, toda a lógica ecológica se inverte. A cidade vira refúgio. As pessoas viram fonte de alimento. Estacionamentos viram corredores naturais. E o predador, que deveria restaurar o equilíbrio, passa a disputar o mesmo espaço que seus antigos inimigos. Por isso, reintroduzir lobos não resolveu, e não resolveria, o problema. Porque não existe predador forte o bastante para corrigir um ecossistema que se transformou em um banquete permanente à base de restos de comida humanos. Javalis, chacais, hienas e agora lobos aprenderam a mesma lição. Perto das pessoas, a vida é mais fácil. E enquanto esse conforto existir, qualquer tentativa de devolver o equilíbrio será apenas paliativa. A verdadeira solução, portanto, não seria trazer a natureza para dentro das cidades, mas devolver as cidades ao lugar que deveriam ocupar dentro da natureza. Ao observar toda essa cadeia de eventos, javalis que tomam ruas, hienas que se tornam vizinhas, chacais, transformando parques em territórios próprios e lobos reaparecendo pelas razões equivocadas, fica claro que o problema de Israel nunca foi exatamente sobre animais selvagens. Foi sobre ausência de limites, sobre cidades que cresceram demais, sobre lixo acumulado onde não deveria existir, sobre ecossistemas empurrados para o fundo até não terem mais para onde ir. Por séculos, o equilíbrio natural funcionou sozinho. Javalis tinham medo de predadores. Predadores mantinham distância das pessoas. E cada espécie ocupava seu espaço. Mas quando a presença humana começou a preencher cada ravina, cada encosta e cada faixa de território antisselvagem, esse equilíbrio desmoronou. Não porque javalis se tornaram mais ousados, mas porque aprenderam que o mundo humano é mais fácil do que o selvagem. E, quando isso acontece, nenhuma força, nem lobos, nem hienas, nem métodos artificiais, consegue restaurar a ordem original. Os lobos, escolhidos como a solução natural, acabaram revelando a verdade mais incômoda. Nenhum predador é capaz de regular um ambiente que já foi totalmente moldado pela presença humana. Eles também se acostumaram ao conforto, à comida fácil, às sobras abandonadas nas margens das estradas. E quando um predador vira um visitante habitual das cidades, as consequências são inevitáveis, tanto para as pessoas quanto para o próprio animal. O problema real não está nos bichos, está no acesso nas lixeiras abertas, nos descartes indevidos, nos espaços urbanos construídos em áreas que antes pertenciam à vida selvagem. E enquanto isso não for resolvido, qualquer tentativa de controle será apenas temporária. Ainda assim, há uma mensagem poderosa em tudo isso. Quando ecologistas e agricultores em países distantes trabalham juntos para proteger rebanhos sem matar lobos, quando cidades inteiras repensam sua relação com o lixo, quando governos percebem que equilibrar natureza e urbanização exige planejamento, fica evidente que restauração ecológica não é ato de força, mas de escolha, de responsabilidade. Restaurar lobos, chacais ou qualquer outro predador não é apenas sobre devolvê-los ao território, é sobre devolver a nós mesmos a consciência de que fazemos parte do sistema e não estamos acima dele. Se Israel quiser que seus javalis voltem aos vales, que seus chacais retornem às colinas e que seus lobos cumpram o papel que sempre tiveram, precisará reduzir o conforto que os animais encontraram nas cidades. Só assim, cada espécie ocupará novamente o lugar que a natureza lhe deu. A vida selvagem não está invadindo as pessoas.
As pessoas é que, há muito tempo, invadiram a vida selvagem. E agora, juntas, terão de aprender a reconstruir o equilíbrio. Dessa vez, de forma consciente. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixe o like e, se quiser apoiar nosso trabalho, clique no Valeu Demais aqui embaixo. Isso ajuda muito.